vai cheirar mal a redação no coração, tá começando mais um vídeo do Redação. E para terminar essa semana da FUVEST, desses vídeos, né, dessa sequência de 7 vídeos que a gente falou sobre o vestibular da redação e a parte da redação do vestibular da FUVEST, a gente, nossa, fiquei todo confuso, da redação da FUVEST, é que justamente a gente vai falar agora de alguns eixos que são interessantes de você estudar para você poder fazer a parte da FUVEST. Lembrando que eu não vou chutar nenhum tema para vocês poderem fazer da redação de FUVEST 2021 ou se você estiver assistindo no futuro do 2022 ou 2023. A minha intenção é que você estude algumas coisas para que você possa entender um pouco melhor alguma coisa que possa cair, que possa ser alguma tendência dos vestibulares para o futuro e que também tem muita cara da FUVEST. Então vamos lá. Talvez, então, um dos que seja mais importante para a gente poder entender os próximos temas que estão aparecendo e também a gente entender um pouco mais o posicionamento, né, que é a internet. A internet, ela cria novas formas de a gente ter relações sociais, a gente se posicionar politicamente. Inclusive, criou uma nova situação completamente diferente do que a gente tinha até agora de informação, de economia, de política. Então, é interessante perceber algumas manifestações da internet e alguns tipos de veículos que a gente tem de novas interações por conta da internet, de legislação, para que você possa entender alguns fenômenos que acontecem, como, por exemplo, a cultura do cancelamento, que é uma coisa que foi criada na parte da internet. Também essa relação que a gente teve com a política, né? A gente teve o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, fortemente ligados com as mídias sociais para poderem serem eleitos. Então, utilizando essa internet como uma nova forma de ferramenta. Então, como a manifestação da internet, né, como esse novo veículo social, fez com que a nossa vida e os nossos conceitos, né, de moral e ética fossem modificados para que a gente possa entender novas manifestações do mundo. No segundo eixo, a gente pode falar de relações sociais, né, como a gente tem esse embate entre o que é moral e o que é ética, de como as pessoas se relacionam agora no mundo contemporâneo, de como as pessoas se relacionam também com as leis, como a gente olha para o outro, né, no mundo cada vez mais globalizado, de um mundo cada vez mais conectado pela internet, que a gente tem interações quase que instantâneas. E também até dessa exposição que a gente tem nas mídias sociais de uma forma muito mais intensificada. Então, pensar nessa forma que a gente tem com as pessoas, com outras minorias, inclusive não necessariamente também só minorias, mas também a gente pode pensar em uma escala um pouco mais global, como por exemplo a gente pode pensar no idoso, a gente pode pensar nas crianças, a gente pode pensar nos adolescentes, nos adultos, a gente pode pensar também em micropartes, como por exemplo a gente pode pensar nos indígenas, a gente pode pensar nos negros, a gente pode pensar no estrangeiro, no refugiado. Então os temas da FUVEST já apareceram com a relação de pessoas com pessoas, grupos com grupos, até mesmo pessoas com outros grupos, fazendo com que seja necessário que a gente estude como que essas relações sociais estão cada vez mudando ou como a gente precisa se posicionar nesses pontos de vista. E por fim, a gente fala então do terceiro eixo que é muito interessante, que são as ciências. Não necessariamente a gente está falando só de física, a gente está falando de química, a gente está falando de biologia, mas também a gente está falando de coisas como filosofia e sociologia, como por exemplo questionamento de conceitos, como que também há a interação das pessoas com as tecnologias, com os estudos científicos, como, por exemplo, a questão de movimentos anti-vacinas, como a gente também tem a questão do posicionamento sobre o aquecimento global, como também a gente tem como faz parte a vida da tecnologia das pessoas no cotidiano, como a gente utiliza, como a gente avança, como se torna mais caro, como se torna mais barato. Fazer esse pensamento de como nos posicionamos com ciências é uma coisa que a gente pode pensar quando a gente vai fazer os estudos de redação para a FUVEST, já que a gente já teve alguns outros temas de redação, como por exemplo, inclusive de 2020, né, que era o papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, pensar sobre ciências, né, então, tanto de inovação, quanto de informação, quanto também de desenvolvimento, pode ser uma coisa importante nos seus estudos de redação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido então esses 3 eixos. Claro que tem muito mais coisas que a gente pode falar, né? Não é só necessariamente que a gente pode falar só desses 3 eixos, mas eu pontuei aqui 3 que são interessantes. Caso você queira que eu fale também de outras coisas, de outros tipos de eixos, escreve aqui nos comentários para eu poder dar uma olhada. Todo mundo que der uma sugestão, eu vou dar um amei, vou dar um curtir, vou responder, porque aí vai ser muito interessante para a gente poder falar dos próximos vídeos. Então, espero que vocês tenham entendido. O vídeo vai ficando por aqui. Ah, que peninho, Alessandro. Poxa, o mês tem uma semana inteira dessa playlist da FUVEST. E também, inclusive, vai ter mais vídeos, né? Falando não só de FUVEST, a gente vai falar de Enem, de Unesp, de Unicamp, a gente vai falar do ERJ, a gente vai falar da Polícia de PMSP. Vai ter mais vídeos daqui pra frente. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês esqueceram, tem na descrição também. Inclusive, também tem o acesso aos meus cursos e também de correção de redação. Basta que vocês vejam lá no link que está na descrição. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e é isso.